Louvado seja nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado seu santo nome. Eu, pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá, cuja amorosamente a chamamos de Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Nós estamos situados na Avenida Pasteur, 631. As nossas atividades acontecem dia de quarta-feira, que nós temos a oração e o estudo da palavra, doutrina. Por sinal, é o que nós estamos até aqui também compartilhando com vocês, o que nós estudamos nas quartas-feiras. Especificamente, estamos estudando o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, e estamos encerrando hoje, queremos encerrar o capítulo 6 para adentrarmos no capítulo 7, ok? Capítulo 7. E o capítulo 6 é um capítulo muito rico, riquíssimo. E nós queremos hoje estarmos encerrando o capítulo 6, para assim darmos prosseguimento ao capítulo 7, ok? Nós já fizemos a parte introdutória do capítulo 6 e vamos desenrolar este capítulo, Sabem vocês que estamos estudando dentro da organização do reverendo Hernandes Dias Lopes, o comentário dele aos livros, aos Hebreus, a carta aos Hebreus, onde fala sobre a superioridade de Cristo, ok? Então, estamos seguindo toda a estrutura dele. E nós paramos, queridos irmãos, exatamente, só dando aqui um alô, questão de consciência, para nós não fugirmos aqui ao que ele começou, Então nós paramos exatamente no versículo de número 12, tá certo? O capítulo 6, nós continuamos do 9 ao 20, nós já lemos, fizemos umas paradas nos comentários que vão seguindo a ordem dos versículos. Nós paramos no 12 e hoje iremos continuar do 13 ao 17, Então, onde nós paramos, comentamos sobre uma imitação importante, onde ele vai falar exatamente sobre a questão da segurança do crente, como o capítulo fala, O capítulo fala sobre nós não cairmos na estagnação, cuja essa estagnação produz indolência, Ou seja, a falta de perseverança no serviço do Senhor, que acaba ocasionando atrofia muscular da alma, segundo o Hernandes Dias Lopes, reverendo, ele traz aqui, Então, hoje nós vamos dar prosseguimento. Vamos ler hoje do versículo de número 13, do capítulo 6, até o 17, que diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar,
jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois o homem juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Então aqui ele vai dizer assim, queridos: como um perito escritor, o autor aos Hebreus, para aprofundar o tema da segurança da salvação, deixa de usar rebuscados argumentos teóricos para usar ilustrações práticas. Uma parte importante aqui que ele diz, né? Dessa forma ele evoca a figura de Abraão para exemplificar o conceito da esperança, que está lá em Romanos 4:18. E o que é que diz Romanos 4:18? Vamos ver aqui o que é que diz. Romanos 4:18. Em Romanos 4:18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E de fato, né? É uma esperança profunda. Abraão, um homem com mais de 90 anos, né? Com mais de 90 anos, a sua esposa também com mais de 70, Sara. Deus fez a promessa a ele, e ele, já na sua idade de velhice, ele e sua esposa Sara se tornaram o pai de Isaac, né? Cujo Isaac foi o único filho, uma espécie de prefiguração de Jesus, né? Como sendo o filho único de Deus, e assim foi abençoado Abraão. Mas vamos ver aqui alguns comentários que ele traz em seu livro, né? Ele vai dizer: Calvino está correto ao dizer que o exemplo de Abraão é considerado não porque seja o único, mas porque é mais proeminente que os demais. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou de Ur dos Caldeus e prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Está lá em Gênesis 12, 1-3. Mais tarde, Abraão diz a Deus que ainda não tinha descendência e que seu servo Eliezer é que seria seu herdeiro. Gênesis 15, de 1-3, vai contar um pouco dessa história, né? Capítulo 15 em si. Deus fez entender, aliás, Deus fez então sair de sua tenda e contar as estrelas dos céus, dizendo: será assim a tua posteridade. Está lá no mesmo capítulo 15, versículo 5. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Está no verso 6 do capítulo 15. Quando Abraão estava com 86, Sara lhe sugeriu coabitar com a sua serva Agar e assim suscitar uma descendência. Abraão anuiu ao conceber Sara e nasceu Ismael. Toda a história está no capítulo 16. Quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu a ele e mudou seu nome para Abraão. Na verdade, eu chamando aqui de Abraão, na verdade era Abrão, né? E se torna Abraão. Mas é a mesma pessoa, né?
Quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu a ele e mudou o seu nome para Abraão, explicando: Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17:5. Tinha Abraão a idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o filho da promessa. Isaque casou-se aos 40 e esperou 20 anos até que Rebeca, sua mulher, fosse curada da esterilidade. Em Gênesis 25:26. Quando os netos de Abraão são eles, Esaú e Jacó, Esaú e Jacó, nasceram, Abraão tinha 160 anos. Esse homem sabia o que era esperar, ainda que contra a esperança, como nós lemos em Romanos 4:18. Calvino tem razão, aqui um comentário interessante de João Calvino, quando diz que quando Deus prometeu a Abraão uma descendência inumerável, tal promessa parecia incrível. Sara fora estéril ao longo de sua vida, ambos haviam atingido a idade sênior, ou seja, a velhice, estavam mais próximos do túmulo, do que do leito conjugal. Não possuía mais vigor para gerar filhos, e o ventre de Sara, que mesmo no período de sua vida em que deveria ser fértil, agora era sem vida. Quem poderia crer que de ambos nascesse uma raça cuja número seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar? Tal coisa ia de encontro a toda e qualquer razão. Não obstante, Abraão atentou para tudo isso, sem medo de ficar desapontado, porquanto creu na palavra de Deus, que Deus lhe falara. Isaque, aqui é o comentário, já voltando ao Hernando, ele vai dizer: Isaque cresceu e tornou-se a própria materialização da promessa de Deus, quando o Senhor põe à prova Abraão e quando Deus pôs à prova Abraão, ele ordenara: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22:2 fala desse momento. Abraão não questionou, não duvidou, nem adiou, mas prontamente obedeceu. Deus, entretanto, providenciou um cordeiro substituto para Isaque, e então disse a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceis a minha voz. Gênesis, capítulo 22, versículos 16 ao 18. Vamos ver aqui o que é que Walter Henrichs diz sobre esse comentário de Abraão, né? Voltando então, irmãos, aqui ao comentário, deu um intervalozinho, vocês não viram, né? Na verdade, Abraão, ele creu, não duvidou. Aquilo que aos olhos do homem é impossível, Deus tornou possível, não só possibilidade, mas possível, de tal forma que Abraão creu, não duvidou de Deus,
quando o garoto nasce, né? A criança nasce, há um momento que Deus também pede o seu único filho, né? E nós temos que entender aí que é uma prefiguração, um antítipo, né? Da pessoa de Jesus Cristo como um filho único, onde Deus dá a ele para ser propiciação, sacrifício de todo o seu povo, os eleitos, né? E Abraão também, quando Deus pede, né, o seu único filho, ele vai e leva lá para Moriá, e no momento que a criança pergunta, né, Isaac pergunta, cadê a oferta, né, o cordeiro? Abraão vai e diz a ele, né, Deus proverá. E de fato Deus proveu, né? De tal forma que pela honestidade de Abraão, pela confiança de Abraão, Abraão se tornou não só um símbolo, né, mas Deus o tem como sendo o pai de todos os crentes, né? Algumas perguntas surgem, é verdade que algumas perguntas surgem, né? Como era que seria possível em ele dar o seu filho? Mas uma coisa interessante, irmãos, nós devemos ter em mente, que aqueles que confiam em Deus, né, que sabe da soberania divina, né, que é o autor da vida, não tem o que questionar, não tem o que duvidar deste Deus, né? Não tem o que duvidar. E assim Deus fez com Abraão, né? Em momento algum ele duvidou de Deus, simplesmente entregou o seu único filho. Tem alguns comentários aqui interessantes que eu acho que vale a pena nós trazermos, né? Em relação a Abraão. Walton Irish diz que nos tempos bíblicos, antes da época dos advogados, dos registros de túmulos e de outras instituições, aliás, de títulos, desculpem, de túmulos não, de títulos, e de outras instituições modernas, as pessoas resolviam suas pendências chegando a um entendimento mútuo, confirmando a seguir com um juramento. Tal juramento era definitivo em sua autoridade e o fim de toda contenda. O autor aos Hebreus parte do argumento menor para o maior em sua exposição e diz que o homem, quando jura, precisa fazê-lo em nome de alguém maior do que ele. Porém, quando Deus faz juramento, não havendo ninguém acima dele por quem jurar, então ele jura por si mesmo. O homem precisa interpor a sua palavra com juramento porque é passivo de erro e de engano. Mas Deus não é homem para mentir, diz a sua palavra. Sua palavra é plenamente confiável. Mesmo assim, Deus promete a Abraão a abençoar sua descendência e reforçou suas palavras, que já é digna de inteira aceitação com o juramento. Deus mostra com tanta firmeza os seus imutáveis propósitos aos herdeiros da salvação que o faz com juramento. Está lá no verso 17 do capítulo 6 aos Hebreus, né? Fritz Laubach diz que o juramento é a asseveração mais intensa e a última da declaração. Anula qualquer dúvida possível ou qualquer contradição. Deus confirma por meio de um juramento a inviolabilidade de sua vontade de conceder graça
E aqui Hernando vai dizer assim: concordo plenamente com Calvino quando ele diz que a certeza da salvação é algo profundamente necessário. E a fim de assegurá-la, Deus, que proíbe o juramento temerário, houve por bem confirmar sua promessa com juramento. Desse fato, podemos concluir quão grande importância ele atribui à nossa salvação. A esperança da fé não é nenhuma fantasia, mas se apoia na promessa de Deus e em seu juramento. Duas coisas imutáveis. Aí vamos ver aqui o comentário do Hernandes, né? Quando ele diz assim: o que caracterizou a esperança de Abraão? A pergunta que ele faz, interessante. Aí ele responde, é uma pergunta que já tem a sua resposta, né? Foi o fato de sua crença permanecer sempre e sempre. Ele suportou com paciência, pois assim que uma pessoa recebe o que foi prometido por Deus, Abraão perseverou, porque a promessa era fiel. O apóstolo Paulo diz que Abraão esperou contra a esperança, os herdeiros da promessa, os filhos de Abraão, ou seja, não apenas aquele que tem o sangue de Abraão em suas veias, mas, sobretudo, aquele que tem a fé de Abraão no coração. Gálatas 3:7 diz isso. Vamos ver aqui, irmãos, o que é que diz Gálatas 3:7. Interessante nós darmos uma olhada, né? Gálatas 3, versículo 7. Diz assim. Vamos ver o que é que diz a santa palavra do Senhor. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Animadora, não é? Esta leitura aqui, né? Esse versículo, eu vou chamar versículo da promessa, né? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Irmãos, não precisamos ter sido do sangue de Abraão. Maior do que o sangue e a fé, né? Como é animadora. Ok, irmão? Então, ele vai dizer isso daí, né? Mas, sobretudo, aqueles que têm a fé em Abraão no coração. Pode igualmente confiar na imutabilidade do propósito de Deus, que avaliza a sua própria palavra com juramento. Kistemaro, que diz que Deus faz a promessa de salvação e ao mesmo tempo se torna o intermediário que assegura que a promessa será cumprida. Com certeza. Ele jurou por ele mesmo, né? Não existe ninguém melhor do que ele, Deus, né? Javé, ele que vai prometer. Não existe ninguém maior do que ele. Ele é ele mesmo, né? Queridos, vamos agora lá do versículo 18 para o comentário próprio, né? De Hebreus. Né? Lembrando, Hebreus 6, versículo 18, a parte A. Que diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, ok? Nas quais é impossível que Deus minta. Porque é impossível que Deus minta. Hernandes Dias Lopes vai dizer: o autor de Hebreus cita duas coisas imutáveis para dar-nos a plena garantia da nossa salvação. Primeira, o que Deus diz à sua promessa. Segundo, o que Deus jura, o seu juramento. A segurança da nossa salvação não está fundamentada em quem somos ou no que fazemos, mas está alicerçada na promessa e no juramento de Deus. Ele prometeu e ainda chancelou sua promessa com juramento. As Escrituras, que não podem falhar, João 10:35 diz isso. Dizem: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não
o cumprirá. É uma passagem que está lá em Números 23, 19. Ou seja, Deus não mente, irmãos. É impossível Deus mentir. Né? O homem mente, o arco inimigo de Deus mente. Por sinal, mentiu lá no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher. Né? Ele mentiu, falou meia verdade para Adão e Eva, né? E ele mente, Satanás mente, os homens mentem, os anjos caídos mentem, mas Deus não mente. Deus é fiel à sua própria palavra e à sua própria consciência. Né? Deus é o oposto do mal. O mal cria situações. Né? O mal dá o seu jeitinho. Mas Deus não. Ok? A parte B do versículo 18 até o versículo 20, ele diz assim: forte atento tenhamos nós que corremos para o refúgio a fim de lançar mão na esperança, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Com certeza que nós iremos encerrar o versículo 20, né, do capítulo 6, encerrando o capítulo 6, para adentrarmos no capítulo 7, nosso próximo encontro. Diz assim: 3 ilustrações eloquentes, é o tema que ele coloca aqui, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Para reforçar nossa convicção, são apresentadas 3 ilustrações: o refúgio da esperança, segundo, a âncora da alma, e 3, o precursor divino. Vejamos o que essas ilustrações nos ensinam. Em primeiro lugar, o refúgio da esperança. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. É o que está no versículo, parte B. Esta é uma alusão à cidade de refúgio de Israel, para as quais os responsáveis pela morte de alguém poderia fugir do vingador do sangue. Era uma norma, um preceito, né, aliás, preceito não, era uma lei que está lá em Números, que quem matasse deveria ser morto da mesma maneira. Se não fosse por defesa, né, autodefesa, alguém chegasse para matá-lo e ele conseguisse reverter a história, ou seja, matasse aquele que iria matá-lo, né, o matador, então ele estaria subjugado. Mas mesmo assim, Deus criou uma cidade, refúgio para estas pessoas. Todos os criminosos, né, aqueles que estavam ameaçados de morte, ia para esta cidade, né, ficaria lá guardado, né. As pessoas não teriam o direito de ir até lá nessa cidade para matar, para vingar o sangue. Então, Deus instituiu instituiu a cidade refúgio, ok? Interessante aqui a ilustração dessa cidade refúgio. Vamos ver no que é que desemboca, né? Se a cidade é o refúgio, nós somos pecadores, né? Nós somos aqueles que foram reprovados no início, né? Agora não. Agora nós temos aonde escapar, né? Aonde o vingador não colocará a mão sobre nós, o matador, o inimigo, o arqui-inimigo de Deus não terá direito sobre nós, porque nós estamos nisto que nós vamos ler aqui. Interessante, muito bem aplicado o que o Hernando coloca, né? Ele vai dizer sobre a cidade refúgio.
Cristo é o nosso refúgio quando corremos para Ele e nele nos refugiamos. Aleluia! Ficamos livres do vingador de sangue. Nele estamos a salvo. Nele temos plena e completa segurança. Que maravilhoso, né, irmãos? Que maravilhoso. Em segundo lugar, a âncora da alma. Versículo 19, nós lemos, mas vou reler de novo, né? É interessante nós podermos ler. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além dos véus, né? A segunda a imagem que o Hernandes traz aqui, a pontuação em relação ao versículo 19, vai dizer: a âncora da alma, que está escrita assim, o que nós acabamos de ler, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. Esta é uma referência náutica, tirada da experiência da navegação. A palavra âncora, embora seja uma metáfora muito usada nos escritos gregos e romanos, não ocorre nenhuma vez no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso aparece aqui e na descrição do naufrágio, o naufrágio de Paulo, que está lá, a história que é narrada lá no capítulo 27, no versículo 29 e versículo 40. Como a âncora pesada de ferro afunda nos grandes mares e fixa-se entre as rochas inabaláveis, mantendo o barco seguro e firme, além a esperança é a âncora do cristão. Ok? A esperança é a âncora do cristão. A nossa segurança não está no fato de inexistirem problemas à nossa volta. Todos nós temos problemas, irmãos, né? De várias ordens, né? De várias ordens nós temos problemas. A nossa vida não se desemboca numa estrutura, ou numa estufa espiritual, numa estufa espiritual. A vida cristã não é uma sala VIP. Não vivemos em uma colônia de férias, nem um parque de diversões. A vida cristã é como uma viagem por mares revoltos, por sob fortes rajadas de ventos. As ondas encapeladas se atiram contra nós com fúria indomável. Ele traz aqui essa imagem do barco em alto mar, quando os ventos são fortes, né? As águas se atiram contra os barcos, né? Nós nos lembramos até daquilo que Pedro, né, com medo do vento, que estava quase fazer o barco dele naufragar, né? Ele pede: Senhor, tu não te atentas a nós? Estou parafraseando aqui, né? O Senhor não se importa aí com o que está? Aí ele olha para Pedro e manda o vento se acalmar, né? Ele é o Senhor, meu irmão. Ele verdadeiramente é Deus, é o Senhor. Foi Ele que criou todas as coisas. O texto de João vai dizer: tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, Ele é aquele que acalma a tempestade. O que mantém o nosso batel seguro nesse terrível tempestade é a âncora, que está bem firmada nos rochedos invisíveis, nas camadas abissais do mar, ou seja, mais profundas. O que mantém o navio fora do perigo de naufrágio é a âncora. Ela parece invisível, mas segura o navio. Embora não possa ser vista, constitui-se na segurança da embarcação. E aqui é muito comprido o que Calvino escreveu, eu não vou ler para os irmãos, que vai tratar desta questão
da âncora, né? Mas eu vou falar aqui, Calvino traz a imagem, né? A âncora, ela, quanto mais o vento dá sobre o barco, né? As águas que vão ao encontro do barco, ele não vai naufragar, porque acaba sendo ancorado. E tanto o vento quanto o mar que sacode o navio, né, o barco, como a âncora está no chão, quanto mais o movimento vai fazendo, mais ele vai se prendendo aos rochedos debaixo do mar, né? A areia, isso dá segurança, né? Faz com que o barco não se afunde. E uma outra coisa que ele vai falar aqui, que é interessante para me encerrar, sobre a âncora, é que é o seguinte: a âncora do mar nós jogamos para baixo, mas a nossa âncora, que é invisível, ele não vai para baixo, né? Esta âncora acaba indo mais alto, para o lugar mais alto. Nós ancoramos, né, no trono sublime de Deus. E a nossa âncora que está lá, né, no trono sublime de Deus, ao lado direito de Deus Pai, é o próprio Cristo. A nossa âncora é Cristo, né? Mas eu quero focar aqui a terceira pontuação que ele falou, que são 3, né? Que no caso aqui é o refúgio, a âncora, né? E o precursor divino. Nós vamos para o precursor divino. Ele diz assim: o precursor divino, do versículo 19b ao versículo 20, que diz assim, já terminar, irmãos. E firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra grega prodromos, ok? Traduzida por precursor, significa batedor, guarda avançada de um exército. Batedor aqui não é aquele que vai bater, não, certo? Batedor é aquele que está lá na frente a dar proteção, ok? Ela só aparece aqui no Novo Testamento e significa aquele que vai à frente abrindo caminho para que outros sigam os seus passos. Um precursor pressupõe outro para seguir. É óbvio que o autor abandona a metáfora da âncora para usar uma mais conhecida de seus leitores, a metáfora do precursor que entra além do véu. Eles conheciam bem a figura do tabernáculo e do templo, sabiam que um véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia atravessar esse véu uma vez por ano. Ele deixava as pessoas comuns de lado, de fora daqueles que eram o próprio símbolo da presença de Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Está lá em Mateus 27, 51. Agora podemos entrar livremente à santa presença de Deus. Ele, Jesus, como nosso sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, como nosso precursor, entrou por nós, abrindo-nos um novo e vivo caminho para Deus. Lá no capítulo 10, nós chegaremos lá, versículo 19 e 20 diz isso. Ele mesmo, 10 de Hebreus, ele mesmo é o caminho. Ele foi à frente e nós o seguimos. Ele é o precursor e nós seguimos suas pegadas. Jesus é o capitão da nossa salvação. Ele, sendo sumo sacerdote perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito, instituiu um culto perfeito e agora todos nós podemos entrar além do véu para desfrutar da própria presença de Deus. Um dia o nosso precursor virá buscar-nos
para estarmos para sempre com Ele. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18. Nesse dia poderemos contemplar a glória de Deus e vê-lo como Ele é. O Willey vai dizer assim: é oportuno quando escreve, é significativo que o autor da Epístola aos Hebreus, ao falar da entrada triunfal de nosso precursor nos céus, usa a palavra Jesus, o nome humano de Cristo, e não o divino, que é Senhor. Aquele que foi o Deus homem na terra é agora, em sentido real, o homem Deus nos céus, e assim é que temos um dentre nós, mesmo sobre o trono intercessório. Volta aqui o comentário do Hernando Dias Lopes. Ele vai dizer: com essas palavras de encorajamento e conforto, o autor estava exortando os crentes a não retrocederem, a não desviar os olhos de Cristo para embarcar na volta para o judaísmo. Concluo com as palavras de Nicodemos, quando ele diz que a aplicação para os leitores era: não voltem atrás, não abandonem Jesus por causa das perseguições, porque no tempo dos hebreus, no tempo de Deus, ele cumprirá as promessas como fez Abraão. Trazendo aqui agora palavras minhas, no capítulo 6, relembrando o capítulo 1, o capítulo 2 e o 3, principalmente esses 3 capítulos, nós não podemos nos esquecer que o livro aos Hebreus é para os hebreus que se converteram ao cristianismo. E agora, por causa das perseguições, isso na época dele, eu digo agora, mas na época deles, eles estavam voltando com medo das perseguições, estavam querendo voltar à velha prática do judaísmo, E nós nos lembramos, no capítulo 1 de Hebreus, aonde nós estudamos que o cristianismo é superior ao judaísmo, é superior. Tento explicar aqui sem querer, e a gente acaba confrontando, Nós somos cristãos, eu sempre faço questão de dizer isso. Nós, por natureza, somos cristãos. Nós não somos judeus, nós aceitamos a Cristo e reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, coisa que o judaísmo não faz. Ao contrário, ainda hoje, mais de 2000 anos de história, o judaísmo continua a pregar que Jesus, ele não é o Senhor. Ao contrário, muito deles, o judaísmo ortodoxo, se coloca contra o cristianismo. Por quê? Segundo a afirmação deles, o judaísmo não aceita que este que veio, porque eles ainda esperam, não é compatível com aquilo que eles esperam, um Cristo, um Messias, que vai trazer paz à nação judaica, E que, além da paz, ele vem mesmo para governar com um cetro, Cetro na mão esquerda e o chicote mesmo na direita, Embora que isso daí é para a paz, segundo eles. Há diversas tendências no meio do judaísmo também. Por mais que eles apregoem aí a Torá, mesmo que eles busquem justificar através das escritas do Antigo Testamento. O cristianismo não. Nós, além de termos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós olhamos o Antigo Testamento à luz do Novo, com um olhar voltado para o cristianismo, com um olhar voltado para aquilo que Jesus viveu, fez, como bem diz a sua palavra, Eu preguei, por sinal, domingo passado, Nem tudo que Jesus fez, nem tudo que Jesus falou, não está
tudo, como diz lá na palavra dele, né? Tudo que ele fez, falou, não caberia. João capítulo 20, lá no versículo 31, diz, principalmente versículo 30 e 31, que diz que tudo que está escrito no Novo Testamento, para que a gente creia que Jesus é Ele mesmo, Messias, né? E para que, como está escrito, nós venhamos a crer, né? Então, voltar ao judaísmo é retroceder a nossa fé. Respeitamos a eles, assim como respeitamos a todas as religiões, todos os grupos. E respeitar não quer dizer concordar, né, irmãos? Nós respeitamos por uma questão de ética, né? Uma questão ética. Nós queremos ser respeitados, nós devemos respeitá-los também, embora isso não queira dizer que nós concordemos com tudo que é ensinado. Isso me refiro tanto ao judaísmo como qualquer uma outra religião que não seja a religião cristã. Nosso alvo, a nossa meta é sempre olharmos para Cristo, para a mensagem da cruz. Que Deus seja louvado, Pastor Ronaldo. Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Eu quero apenas fazer aqui apenas duas informações a vocês, tá certo? Que é importante. Agora, dia 4 de maio, nós teremos a ceia do Senhor, ok? E no dia 4 nós estaremos dando abertura ao mês da família. Pela manhã nós teremos a escola bíblica dominical, e à noite nós teremos o culto de adoração, ok? A escola bíblica dominical começa às 9 horas e o culto às 18h30. E também estaremos, a partir de segunda-feira, abrindo a semana de oração e consagração de nossas famílias, das famílias, e também vamos consagrar a Deus a nossa vida, continuar consagrando. Já estamos consagrados por Cristo, porque somos eleitos do Senhor, né? Mas é uma forma de nós dizermos que nós vamos estar orando pelas nossas famílias, né? E também por algumas outras petições que surgem nas orações. Naquele momento nós estaremos reunidos. Dia 5, 19h30, será na igreja. Dia 6, terça-feira, será na residência da irmã Esté. Os irmãos sabem onde é, da igreja, né? Dia 7, será na residência da irmã Rita, também os irmãos sabem. No grupo da igreja nós iremos postar o endereço, tá certo? Na quinta-feira aqui na nossa residência, Pastor Ronaldo. Na sexta-feira, na residência da irmã Islândia, tá certo? Lembrando que todos esses momentos de oração acontecem a partir das 19h30, ok? 7h30 da noite. Que Deus seja louvado. Convite novamente para você. Todo domingo, 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. E às 18h30 temos o culto. Domingo você também é nosso convidado para participar conosco. Deus seja louvado, Pastor Ronaldo, Igreja Presbiteriana Monte